Dizem que é muito importante nós sabermos escolher bem os nossos heróis, porque muitas vezes os nossos heróis, eles direcionam para que caminho nós vamos seguir. E eu vou falar nesse vídeo de um grande herói meu, de uma pessoa que eu admiro absurdamente, chamada Jack Trammell. E a vida, a história de vida deles, eu tenho certeza que vai inspirar muitos de vocês. E tudo aquilo que eu falo sobre que a gente não tem que, se nasceu pobre, não tem que morrer pobre, se nasceu numa condição, não tem que morrer nessa condição, que a gente não precisa se deixar definir pelos nossos hábitos, que a gente não pode achar que o que nós estamos vivendo é definitivo. Tudo isso, quem me ensinou foi a vida do Jack Trammell. Então eu espero que seja tão inspirador para vocês quanto é para mim. A vida dele é uma história que eu tô sempre revisitando e me ajuda a saber para onde eu quero ir, como eu vou fazer. Não necessariamente a gente vai ter uma vida exatamente igual a dele, mas eu acho que a inspiração do que foi a vida dele pode ajudar muitos de nós. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também os outros. Essa história, a história do Jack Trammell, começa em 1939, quando o exército alemão nazista invadiu a Polônia. O Jack Trammell, então era chamado Idek Tramelski, e a sua família foram transportados pelos alemães para um gueto judeu em Lodz. Os guetos eram bairros cercados nos quais os judeus eles ficavam numa espécie de galinheiro humano. Era um lugar onde eles podiam ficar por lá, mas não podiam sair de lá. Ali, então, o Jack, com 11 anos, começou a trabalhar numa fabriquinha de roupas. Um pouco mais tarde, o Jack, que aliás nasceu em 1928, então ele tinha 11 anos quando o exército nazista invadiu a Polônia. Em 1944, ele agora acho que com 16 anos, né? A família Trammell foi encarcerada no campo de concentração de Auschwitz, o famoso campo de concentração em Auschwitz. O médico, o tenebroso médico nazista Joseph Mengele examinou o Jack Trammell e enviou ele para um campo de trabalhos forçados em Hallen. Abraham, que era o pai do Jack, foi morto pelos nazistas numa sessão de tortura que culminou com a injeção de gasolina na corrente sanguínea em experimentos nazistas, em tortura, coisas terríveis que os nazistas faziam com seus prisioneiros. Em 1945, o Jack Trammell foi salvo pela 84ª Divisão de Infantaria do Exército Americano. Ele tinha então 17 anos. Após ser liberto, o Jack viveu como andarilho pela Europa, fazendo trabalhos temporários onde ele podia encontrar. Ele chegou, numa época mais difícil de todas, a se internar num sanatório psiquiátrico só para poder ter o que comer, só para poder ter a refeição lá diária do sanatório psiquiátrico. Ele se internou. Em 1947, ele casou com a Ellen Goldger, que ele conheceu no campo de concentração. Então, para mim, as lições começam por aí. Um rapaz completamente miserável, não tinha condições nenhuma. Ele se apaixonou por uma moça igualmente completamente miserável que ele conheceu no inferno. Ele conheceu no campo de concentração. E hoje a gente vê gente que se junta por interesse, que se junta por mil razões absolutamente superficiais, e eles se apaixonaram no inferno, no campo de concentração nazista, onde eles estavam entre a vida e a morte. Em 1947, o Jack se mudou para os Estados Unidos, onde ele se alistou no exército e ficou trabalhando no exército, economizou dinheiro para trazer a sua esposa ao país em 1948 e a mãe dela e a sua mãe em 1949. O pai dele tinha morrido, como a gente já viu antes. No exército ele aprendeu a consertar e fazer manutenção em máquinas de escrever e máquinas de contar, que foram as precursoras da calculadora. Era uma calculadora que não tinha tela. Depois eu mostro para vocês umas fotos. O Jack
ao mesmo tempo que ele estava trabalhando no exército, ele estava aprendendo a fazer a manutenção lá, porque ele foi para esse lado ali no exército. O Jack deixou o exército a fim de se fixar com a sua família em Nova York, tendo se empregado numa pequena empresa de manutenção de máquinas de escrever. Então, para mim, a segunda lição é essa. Ele estava no inferno, no campo de concentração, mas quando ele se libertou, quando ele foi liberto pelo exército, na mente do Jack Trammell já estava, ao mesmo tempo que estava sobrevivendo, estava buscando oportunidades. Ele viu o exército lá e falou: ó, tá aí talvez seja um caminho. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi justamente para o exército. Aquilo ficou marcado para ele. Daí ele começou a aprender a consertar as máquinas de contar do exército, a máquina de escrever. Quando ele teve que sair, porque a família não podia ficar se transferindo para tudo que é lugar e tal, ele foi justamente para aquilo que ele tinha acabado de aprender. Então, entenda que quando você arruma um serviço, um emprego, não é só o salário que você está recebendo. Você tem que aprender aquilo e aquilo é a experiência que talvez você vai usar no próximo serviço. E ao mesmo tempo que ele estava consertando as maquininhas de calcular, as máquinas de escrever na empresa que ele foi trabalhar, ele deixou o exército e foi trabalhar numa pequena empresa de manutenção de máquinas de escrever. Ao mesmo tempo, ele dirigia durante a noite um táxi em Nova York. Então, ele durante o dia trabalhava nessa fábrica de consertar máquina de escrever e à noite ele dirigia um táxi para complementar a renda. O patrão dele anunciou então, no dia do pagamento, que ele não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários. O Jack ficou preocupado e disse que se os serviços estavam escassos, ele poderia conseguir um contrato com seus amigos do exército, onde ele tinha trabalhado há alguns anos. Dito e feito, Trammell obteve para o seu patrão um contrato de conserto de 2.000 máquinas de escrever, mas seu patrão mostrou-se ingrato. Jack não ganhou um único centavo de aumento. Então, ele viu que o patrão estava em dificuldade. Daí, perceba como funcionava a mente do Jack Trammell. Ele via o problema e a mente já dele estava buscando uma forma de resolver, uma oportunidade que podia estar depositada naquele problema. Era uma pessoa que estava sempre tentando enxergar onde que estava o nicho para ele pegar, onde estava a oportunidade em cada situação que ele estava, não importa o quanto difícil era. Ele foi conversar com seus amigos do exército, conseguiu um contrato do patrão para consertar 2 máquinas de escrever e o idiota do patrão não deu nenhum aumento para ele. No mês seguinte, ele se demitiu. Seu patrão perguntou o porquê e Trammell respondeu: porque eu não quero trabalhar para um imbecil. O que ele quis dizer assim: se você não percebe o que eu fiz, não é aqui que eu quero trabalhar. E ele foi embora. Jack então começou a trabalhar dia e noite dirigindo o seu táxi. Enquanto ele dirigia o táxi, ele encontrou um local que ele considerou apropriado para abrir o seu próprio negócio de manutenção de máquinas de escrever. Então ele fez estabeleceu o negocinho dele e ele pediu um empréstimo de $25.000 e ele montou um negócio de venda e manutenção de máquinas de escrever. Em 1958, graças ao sucesso da sua recém-formada empresa, Jack começou a fabricar seus próprios produtos, criando assim a Commodore Portable Typewriter. Daí, aqui tem alguns dos primeiros produtos dele. Essa aqui é uma máquina de somar, que é uma precursora das calculadoras digitais. Ela não tinha tela, você fazia o cálculo e saía só no papelzinho aqui. Ela só ia registrando no papel, não tinha tela ainda essas máquinas de calcular. Daí aqui uma das primeiras máquinas de escrever da Commodore. Ele começou a fabricar as próprias máquinas de calcular e as próprias máquinas de escrever dele. Commodore é o nome que ele deu para a empresa, porque ele viu um carro Commodore e teve a ideia. Então, foi assim que começou. O lema do Jack Trammell era o seguinte: você tem que competir consigo mesmo. Se você competir consigo mesmo, você não terá que competir com os outros. Depois de cada sucesso, você deve dizer: como eu posso fazer isto ainda melhor? E ele aplicou isso. Logo em seguida, ele teve esse sucesso aí, ele viajou para o Japão e ele foi aprender sobre máquinas calculadoras digitais e ele criou uma
linha de calculadoras digitais, de calculadora científica. Ele estava sempre tentando inovar os produtos dele. Como ele disse, você tem que competir consigo mesmo. Se você competir consigo mesmo, você não terá que competir com os outros. Depois de cada sucesso, você deve dizer: como eu posso fazer isso ainda melhor? Agora, aplique isso na sua vida. Em vez de ficar se comparando com fulano, com cicrano, dando bola para tudo que é crítica que te fazem, você não precisa dar bola para crítica e você não precisa se comparar com outro. Esteja competindo contigo todos os dias. Como que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? Como que eu tive sucesso aqui? Como que eu posso melhorar ainda mais? Qual que é o próximo passo? Para onde a gente vai agora? Então, ele aplicou isso continuamente, criou um dos primeiros computadores pessoais de baixo custo, o PET, criou também o VIC-20, que foi um dos primeiros computadores vendidos em escala maciça, chegou a quase 1 milhão de unidades vendidas, e criou o Commodore 64, que foi o primeiro computador de baixo custo que foi vendido em quase uma dezena de milhões de unidades vendidas. E ele comprou, depois que ele saiu da Commodore, depois de lançar muitos produtos, muito sucesso e tal, ele comprou a Atari e lançou o Atari ST, um computador que ele usou para competir com a própria Commodore, de onde ele foi tirado, com a Apple e com a IBM, e que durante 6 anos conseguiu competir de igual para igual com essas empresas gigantescas, até mesmo com a empresa que ele fundou e da qual ele foi praticamente tirado depois de anos de sucesso. O Jack Tramiel se aposentou em 1996 e faleceu em 2012. Seus produtos, suas companhias faturaram mais de 100 bilhões de dólares durante a sua vida, e ele próprio foi um completo sucesso. Então, eu gostaria que vocês percebessem, agora já terminando o vídeo, esse homem aqui, ele não tinha nada, ele não tinha absolutamente nada. Ele não é um homem que herdou do pai uma fortuna, não é um homem que ganhou na loteria, não é um homem que teve qualquer tipo de benefício do governo, absolutamente nada. Ele era um encarcerado em Auschwitz. Ele não tinha nenhuma roupa para vestir, ele usava macacão de prisioneiro do Auschwitz. Ele não sabia se ele estaria vivo amanhã. Ele não sabia se ele ia sobreviver amanhã, e ele não sabia se ele ia ter o que comer no dia seguinte. O pai dele morreu torturado por nazistas, ele não sabia se ele ia ver a esposa dele. Esse foi o início dele. Então toda vez que eu penso, é difícil, eu lembro de que Jack Tramiel foi um sucesso absoluto. Ele revolucionou uma indústria. Ele criou o mundo que nós vivemos hoje, praticamente. Esse mundo onde coisas digitais, aparelhos pessoais, celulares, computadores, todas essas coisas que nós temos hoje veio da inovação de homens como Jack Tramiel. E essa história toda ele fez parte ativamente. E ele era um homem que ele podia ter morrido na câmara de gás. O pai dele morreu em Auschwitz. Então quando você fala, mas eu nasci pobre, mas eu nasci isso, mas eu nasci aquilo, lembre quantos de nós tivemos um ponto zero, um ponto de início tão complicado, tão impossível de superar quanto o Jack Tramiel. Vocês me desculpem a franqueza, mas nenhum de nós teve o início quase insuperável que ele teve. E ele teve uma vida maravilhosa, viveu até os 83, 84 anos, foi vencedor em absolutamente tudo que fez, criou sua fortuna, seus bilhões e bilhões, mas o importante não é só isso, é importante também, mas o importante é o impacto que ele teve, a vontade de vencer. E não pense que no meio desse caminho, com tantos produtos, tanto sucesso, tanta luta, não teve também contratempos, não teve também derrotas. Você imagina as coisas que ele passou em Auschwitz. Imagina o que ele passou naqueles 2 anos que ele ficou vagando pela Europa, tendo que se internar num sanatório para ter o que comer, trabalhar aqui e ali, tendo que dirigir um táxi para sustentar a família, porque o patrão dele não queria pagar o salário. E
tudo isso ficou para trás e ele se tornou um dos ícones da história da revolução, revolução tecnológica humana. Então, da próxima vez que você ficar desanimado, por favor, lembre-se deste homem.